Bom, galera, então vamos lá. E esse exercício 5 ele traz assim para você. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 2.520 graus. Determine o número de faces do poliedro, sabendo que ele possui 17 arestas. Então, já tirei as informações aqui para gente. Ó. Ele está me falando que a soma dos ângulos das faces é igual a 2.520. Ele quer saber quantas são essas faces e ele me dá que o número de arestas é 17. Então, se a gente pegar lá a relaçãozinha de Euler, a gente tem que V mais F é igual a A mais 2. Se tratando de poliedros aí convexos, a gente sempre vai trabalhar com essa relação, pode ter certeza, tá bom? E aí o que eu preciso? Eu já tenho o número de arestas, eu quero descobrir as faces e eu preciso determinar as vértices e ele não me deu. Aí vai entrar aquela relação que eu passei para você sobre a soma dos ângulos de todas as faces, tá bom? No vídeo anterior lá. A gente sabe que a soma dos ângulos de todas as faces, isso aqui é igual ao quê? É igual a V menos 2 que multiplica 360. E aí, nesse caso, eu tenho essa soma aqui, tá? Então, serve para mim determinar tanto a soma quanto o número de vértices, que é o que falta ali para mim, né? Se a gente substituir aqui, vai ficar assim, ó, 2.520, que é igual. Aqui tem uma distributiva, um chuveirinho, né? Também poderia já jogar esse 360 dividindo do lado de lá, mas eu vou fazer aqui o chuveirinho, que vai ficar 360V menos 360 vezes menos 2, né, vai dar menos 720. Vai sobrar isso aqui para mim. Trocando de lado, eu vou ter que 2.520 mais 720 que passou para o lado de cá. Isso aqui é igual a 360V. Somando esses dois valores, vai dar para mim 3.240. Então, 3.240 é igual a 360V. O que a gente pode fazer ali já? Para ficar mais simples a conta. Posso cortar esse zero com esse zero, que vai passar dividindo, né? Então, eu tenho que esse V, ele é igual ao número de vértices, né? 324 dividido por 36. Se você fizer essa continha, 324 dividido por 36, você vai ver que vai dar 9. Então, eu determinei o número de vértices, que é 9. Não é a resposta do exercício, né? Agora, com esse 9, eu consigo responder o exercício. Por quê? Porque agora a gente consegue determinar lá qual que é o número de faces, porque a gente sabe que V, que é as vértices, que é 9, mais as faces, é igual às arestas que o exercício me forneceu, 17 mais 2. Então, a gente vai ter que o número de faces é igual a 17 mais 2, 19. 19 menos 9, você vai ter ali que as faces equivalem a 10. Então, essa é a quantidade de faces desse poliedro. Está respondido o exercício. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Já tirei as informações aqui do exercício 6. Ele fala para mim que um poliedro possui faces triangulares ou retangulares, que dão um total de 9. Esse poliedro tem 15 arestas e ele vai fazer a pergunta: quantas faces triangulares e quantas faces retangulares formam esse poliedro? Então, se você me acompanhar, você está vendo que ele faz duas perguntas. Ele quer saber quantidade de faces triangulares e quantidade de faces retangulares. Isso aqui são coisas diferentes. E na matemática, essas coisas diferentes a gente chama o quê? Uma é x, o que eu quero descobrir, e a outra é y, ou seja, faces triangulares eu estou chamando de x, faces quadrangulares eu estou chamando de y. E aí a gente vai trabalhar aqui com uma equação. Por quê? Porque ele está falando lá para mim ó, que o total de faces é 9. Então, se eu pegar aqui as faces triangulares, que eu chamei de x, e somar com as faces retangulares, que eu chamei de y, isso aqui vai me dar um total de 9. E aí você vai olhar essa equação e vai perceber o que nessa equação? Vai perceber que eu tenho duas letras diferentes. E quando isso acontece, como que a gente vai ter que trabalhar? Com um sistema de equação, né? Não tem outra maneira. Mas de onde vai surgir a segunda equação do meu sistema, gente? Vai surgir da informação que ele me dá. Essa informação pode variar, tá? Ela pode ser associada à soma dos ângulos do poliedro, ou ela pode ser, como foi feita aqui, ao número de arestas, porque ele está me falando
que esse poliedro tem 15 arestas. E lembra que há uma relaçãozinha entre o número de arestas e as faces? Porque eu sei que cada face triangular tem quantas arestas? 3. E cada face retangular tem quantas arestas? 4. Então, vamos associar isso aqui e aqui, ó. Então, a gente tem lá que a aresta, ele é igual ao quê? Essas arestas é igual a 3 triangular vezes x, que são as faces, mais 4 vezes y, porque cada face y tem 4 arestas, dividido por 2. É isso aqui que a gente faz normalmente nos exercícios até aqui para descobrir a quantidade de arestas. Só que aqui eu tenho a quantidade de arestas que é 15, então eu vou substituir. Vai ficar lá que 15 é igual a 3x mais 4y dividido por 2. Aqui o 2 que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando, né? Então a gente vai ter isso aqui, ó, que 2 vezes 15 é igual a 3x mais 4y. E aí o que vai sobrar para mim aqui? Vai sobrar a segunda parte do meu sistema, a segunda equação. 2 vezes 15, 30, que é igual a 3x mais 4y. Está resolvido. Tenho aqui a segunda equaçãozinha que eu necessito para resolver lá o meu sistema. Então, vamos voltar lá para cima agora. Então, eu vou ter lá que 3x mais 4y, isso tudo é igual a quantos? É igual a 30. E aí a gente vai ter isso aqui, ó, sistema de equação, conteúdo que a gente inclusive já viu esse ano, né? A gente viu um sistema 3x3 escalonamento, mas a gente reviu isso aqui com vocês. Então, se você não lembra e ficar com dúvida, você pode procurar aí no canal que tem uns vídeos relacionados à resolução de sistema de equação, tá? Mas o que eu faço aqui? Método que você quiser, né? Adição, substituição, comparação. Eu vou fazer o da adição aqui rapidinho, a gente multiplica isso aqui por menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y, que é igual a menos 3 vezes 9, menos 27. Parte de baixo a gente só repete. 3x mais 4y, que é igual a 30. E aí já consigo cortar aqui, ó, esse x. Menos 3y mais 4y dá y, que é igual a menos 27 mais 33. Então, eu já sei que o meu y equivale a 3. Nem precisava terminar o sistema, né? Pode fazer de cabeça. Mas aí a gente tem lá que x mais y é igual a 9. Então, se eu sei que esse y vale 3, eu vou trocar aqui. X mais 3 é igual a 9. Ó. Então, meu x é igual a 9 menos 3, que trocou de lado. X é igual a 6. Respondido o exercício, eu sei que ele tem quantas faces são triangulares? O triângulo era o x. Então, ele tem 6 faces triangulares. Vamos colocar a resposta aqui, ó. 6 faces triangulares. E ele possui o y, que eram as faces quadrangulares, 3 faces quadrangulares, tá? Essa é a resposta do exercício. Então, um probleminha bem interessante, exercício que cai bastante. Vai cair tanto em prova aí para vocês, quanto aí em qualquer situação que você for fazer de vestibular aí. Valeu? Pessoal, então vamos lá, ó. Exercício 7, ele fala para você que um poliedro convexo possui apenas faces triangulares e quadrangulares e que essas faces elas são diretamente proporcionais aos números 2 e 3. E ele também afirma para mim que o número de arestas é o dobro do número de vértices. Ele quer saber qual que é o total de faces desse poliedro. Então a pergunta dele é isso aqui, ó. Qual que é o total de faces, somando lá as faces triangulares e as retangulares, beleza? Então, o exercício aqui também, que se você analisar, você vai perceber que ele trabalha com isso aqui, ó, com uma proporção. Ele fala que as faces triangulares são proporcionais a 2 e as faces retangulares são proporcionais a 3. Se você lembrar lá do estudo da proporção, tá bom? O que acontece? Quando elas são diretamente proporcionais, é bem tranquilo, né? É só multiplicar esse número aqui, ó, por uma constante, que é um crescimento, que sempre vai ser proporcional a esses números que ele me fornece. Então, esse número de faces é
relacionada a essa constante que vai multiplicar o número 2, essa constante que vai multiplicar o número 3. Então, eu posso determinar essa quantidade de faces aqui da seguinte maneira. Essas faces são iguais ao que para mim? A 2K mais 3K, que vai dar um total de 5K. Aí você falou assim, mas por que você está fazendo isso, professor? Porque lendo o exercício eu já consigo perceber que na hora de eu jogar ele lá na relação de Euler, lá, ó, V mais F é igual a A mais 2, como o exercício não me forneceu nenhum número, ó, eu vou ter que associar tanto o vértice, quanto a face, quanto a aresta a essa, desculpa, constante K de crescimento aqui, tá bom? Então, eu já determinei que as faces é 5K. E aí? Vamos determinar as arestas também, que a gente já viu isso. Vou fazer aqui na lateral, aqui, ó. Como que eu determino as arestas? Lembra que a aresta, a relação dela é que uma aresta sempre pertence a duas faces. Então, eu tenho lá, ó, 2K, que está associada a quantas arestas? 3. Então, eu vou ter lá 2K, que multiplica 3, mais 3K, que está associada a quantos? A 4. Então, 3K, que multiplica 4. Tudo isso dividido por 2. Ó. Então, eu vou ter o total de arestas. Qual que é o total de arestas? 2K vezes 3, 6K, mais 3K vezes 4, 12K. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui eu consigo já determinar também o total de arestas, que dá 18K dividido por 2, 9K, em função da minha constante K de crescimento ali. Então, eu tenho, ó, total de arestas e eu já tenho aqui o total de faces. O que está faltando para mim? Está faltando as vértices. E como que eu determino os vértices lá? Ó? Ele fala para mim, ele afirma que o número de arestas é igual ao dobro de vértices. Então, eu tenho o número de arestas, que é 9K. Então, vamos substituir aqui. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar aresta, que é igual a 2V, né? Então, eu sei que as arestas equivalem a 9K. Então, 9K é igual a 2V. Isolando V, como que vai ficar? Vai ficar 9K dividido por 2. Então, eu também tenho aqui, ó, o meu V, as minhas vértices, associadas em função da constante K. E agora, ficou tranquilinho para resolver esse exercício, é só a gente substituir lá em cima. Então, eu tenho vértice, ó. Quanto que é o meu número de vértice? 9K sobre 2. Eu vou até manter essa fração aqui para já te explicar uma situação ali, tá bom? Mais face. Quantas são as faces? 5K, que é igual ao número de arestas, 9K, que está ali a mais 2. Consegue me acompanhar que eu tenho aqui uma equação que só envolve a constante K de crescimento? E aí é só a gente resolver isso aqui, ó, tá? Como aqui dá uma divisão que não vai dar um número exato, mas vai dar um número com vírgula inteiro finito, eu vou dividir aqui, ó. Se você quisesse fazer MMC, daria certo também, tá? Mas é mais fácil aqui dividir aqui, ó. 4,5K mais 5K, né? O 9K passa para cá, menos 9K, que é igual a 2. E aí eu vou ter isso aqui, ó, 4,5 mais 5, 9,5, menos 9, 0,5K. Isso aqui é igual a 2. Então, eu tenho que o meu K, ele é igual a 2 dividido por 0,5. Se você fizer essa divisão aí, vai dar 4. Então, aqui o nosso K equivale a 4. Com esse K4, eu consigo responder o exercício agora, porque lembra que esse K é a constante de crescimento das faces triangulares e retangulares que estavam numa proporção de 2 para 3 ali, diretamente proporcionais, né? Então, agora eu vou lá, 2 vezes K, que é 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12. Então, ele tem 8 faces triangulares e 12 faces retangulares. A pergunta dele é qual que é o total de faces. Então, o total de faces é 12 mais 8, né? Que é 20 faces. Está aqui a resposta do meu exercício.